Bem-vindos, boa noite a todos que aqui estão. Onde dois ou mais se reunirem em meu nome, lá eu estarei. Então aqui o Senhor, Ele está conosco, presente nesta noite. Então o propósito do nosso encontro hoje é tratar sobre discipular. Discipular, do verbo fazer discípulos. Fazer discípulo, discipular. Discipular é, digamos aí, o eixo central que deveria estar em torno de toda a atuação da igreja. Quando eu digo igreja, não é aquele local em que você encontra o pastor, o padre, ou que você encontra o reverendo, o bispo. Ali é a casa de oração, ali é o templo. A igreja somos nós, né? Quando Cristo disse que você tem que amar e proteger a sua esposa como Ele o fez pela igreja, Ele não estava falando da parede, não estava falando de um prédio, né? Ele estava falando desse conjunto de pessoas que congregam. Então, quando eu falo sobre a igreja, eu estou falando desse conjunto de pessoas que congregam. E a missão central, existem, obviamente, dentro do processo da igreja, existem situações acessórias, né? Como um automóvel. Um automóvel ele tem acessório, ele tem conforto. Aqueles mais antigos, sabe o que era viajar 7 pessoas num Fusca, não é verdade? A viagem acontecia, mas um desconforto tremendo. Então ninguém quer afastar conforto. Conforto é muito importante. E tem muitas coisas dentro de um automóvel que trazem conforto, como um banco, um pneu macio, mas esse não é o principal. O principal do carro é motor, pneu e volante. Né? O principal. Então dentro dali da trabalho da igreja, o principal estará em discipular. Por isso discipular é tão importante. Discipular, fazer discípulos é tão importante. Após ressuscitar da sepultura, Jesus deixou aos seus seguidores uma ordem simples. Ide, portanto, e fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Vão e façam discípulos em todas as nações. Esta foi a ordem dada. Então, a igreja ela deveria ser conhecida por cumprir esse mandamento de fazer discípulos em todas as nações. E se nós pretendemos nos chamar de seguidores de Jesus Cristo, nós devemos fazer discípulos. Hoje em dia, contudo, a maioria dos cristãos não é conhecido por fazer discípulos. Nós acabamos desenvolvendo a cultura do pastor, a cultura do padre, do reverendo, que ministra, e o resto de nós sentado ali na nave, como passageiros, desfruta da igreja a uma distância confortável de sentir obrigados a cumprir a missão de fazer discípulos. E afinal de contas, o que é discípulo? Se você não entender o que é um discípulo, se você não conseguir conceber o que é um discípulo, como é que você vai cumprir a ordem dada por Jesus em Mateus 28, 19? Preste bem atenção e você vai entender o que é um discípulo. 2000 anos atrás, Jesus caminhou e encontrou lá uma dúzia de homens e disse a eles: sigam-me. Deus se aproximou dessas pessoas e disse: siga-me. Imagine você no lugar desses discípulos originais, desses discípulos lá de trás. Eles eram pessoas comuns, pessoas como eu, pessoas como você. Eram pessoas que tinham empregos, pessoas que tinham famílias, pessoas que tinham lazer, pessoas que tinham vidas sociais. Eram pessoas normais, como nós aqui somos. E no dia em que Jesus os chamou para segui-lo, enquanto eles iam para o trabalho, ou cuidar das suas atividades, nenhum deles fazia ideia de que a vida deles mudaria de forma tão rápida e completa. Poucos anos, aqueles homens simples como eu e você ficariam diante dos homens mais poderosos, governantes da terra naquele momento, e sendo acusados de causar alvoroço por todo o mundo. Porém, não os encontraram. Arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, chamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Atos 17, 6.
Essa passagem do Atos dos Apóstolos é um trecho que descreve o momento que Paulo e Silas eles estavam em Tessalônica pregando o evangelho, e a pregação, como era de costume, né, causou ali muito impacto na cidade e muita inveja nos judeus, que acabaram, esses judeus, incitando a multidão contra eles. Como eles não encontraram nem Paulo nem Silas, eles atacaram a casa de Jason. Jason, que havia hospedado eles na cidade, e o arrastou junto com outros irmãos e os apresentou às autoridades, acusando-os de causar alvoroço, causar distúrbio, causar problemas ao governo estabelecido, causar ruptura social, causar ameaças ao Estado vigente. Essa história você está cansado de ouvir. E essas pessoas foram acusadas. E aquilo que havia começado como um simples ato de obediência dos discípulos ao chamado de Jesus, acabou transformando a vida deles e, por fim, transformou o mundo. E o que significa ser discípulo de Jesus Cristo? A resposta é bastante simples, mas ela transforma a sua vida por inteiro quando você consegue compreender a dimensão dela. A palavra discípulo remete a estudante, aprendiz. Nos dias de Jesus, os discípulos eles seguiam o rabi, o mestre, para onde ele fosse, aprendendo os seus ensinamentos e sendo instruído a fazer o que ele fizesse. Você tinha ali um aprendiz de sapateiro que aprendia com seu rabi, com seu mestre, a arte. Você tinha um aprendiz de padeiro, você tinha um aprendiz filosófico. Então, o aprendiz era aquele discípulo que acompanhava o seu mestre para com ele aprender. Basicamente, o discípulo ele é um seguidor. Mas ele é um seguidor, não um seguidor aqui das redes sociais, que você ali acompanha de vez em quando porque o assunto te interessa. Quando nós falamos seguidor, ele é um seguidor no sentido formal, no sentido literal, de seguir, ir com as perninhas caminhando atrás da pessoa. Ele seguia mesmo. Então, tornar-se um discípulo de Jesus consistia em simplesmente obedecer ao chamado de Jesus e seguir Jesus. Quando Jesus chamou esses primeiros discípulos, os discípulos originais, eles talvez não compreendessem para onde Cristo estaria levando eles e nem tinham capacidade de compreender o que isso impactaria na vida deles. Mas eles sabiam o que significava seguir. Portanto, assim fizeram. Eles entenderam o chamado de forma literal e eles começaram a ir para todo lugar onde Jesus ia. E começaram a fazer tudo aquilo que Jesus fazia. Então você imagina um discípulo de um sapateiro, que ele acorda, caminha junto com o sapateiro, toma café com o sapateiro, vai trabalhar com o sapateiro, frequenta os mesmos ambientes, fornecedor, cliente, todos os dias, ele acompanhando a vida do sapateiro. A mesma coisa os discípulos de Jesus. E sendo assim, se você consegue compreender isso, você entende que é impossível você ser discípulo ou seguidor de alguém, não esse da rede social que você clica aqui no joinha e no compartilhe. O seguidor de seguir, caminhar, passar os dias com a pessoa, fazer as mesmas coisas que ela. É impossível ser um discípulo ou seguidor de alguém e não acabar ficando parecido com aquela pessoa. Jesus, ele disse, o discípulo, ele não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, ele será como o seu mestre. Lucas 6,40. O ponto central dessa questão é que, enquanto discípulo de Jesus, se você for discípulo de Jesus, você vai imitar Jesus. Se você imitar Jesus, você vai dar continuidade ao seu ministério. E nesse processo, você vai se tornar mais próximo e mais parecido ao seu mestre. Esta é a importância crucial do discípulo. Porém, por alguma razão, muitas pessoas passaram a acreditar que alguém pode ser cristão sem ser como Cristo. Simples assim. Eu sou cristão. Não, mas esse assunto aí de Cristo eu não faço assim, não. Ah, não, eu não sigo, não, eu não obedeço. Essa parte eu não gosto, não. Eu sou diferente. Tem gente que acredita que é possível ser cristão sem ser como Cristo. Imagina, seria como se Jesus fosse aqueles primeiros discípulos, aqueles 12 originais, os discípulos originais, ele chegasse e ele dissesse, beleza pessoal, tudo bem com vocês aí? Tudo jóia? Muito massa? Pois é, será que vocês se importariam de se identificar comigo,
de alguma maneira aí, eu não vou me importar se vocês farão ou não farão as coisas que eu faço. E nem vou me importar se vocês vão mudar aí o estilo de vida de vocês. Eu estou procurando, são pessoas para falar que acreditam em mim. E eu estou procurando pessoas que se determinam cristãos aí, que se autodeterminam. Falam, eu sou cristão. Você consegue imaginar Jesus Cristo fazer esse convite? Não, né? Não, o convite não era esse. Nem o sapateiro faria esse convite. O sapateiro chama o aprendiz e ele está fazendo sapato e o garoto está jogando bola, ele está ensinando a fazer o furo para passar o cadastro e o menino está fazendo uma coisa totalmente diferente daquilo que está fazendo. Não, isso aí, e o sapateiro diz assim, fala que você é sapateiro, fala que você acredita em sapato. Talvez aí na antiguidade esse seria um influencer da antiga, mas não seria um seguidor. Não seria um discípulo de forma alguma. Né? O discípulo do sapateiro faria como o sapateiro. E se bem treinado, como disse Jesus, ele se igualaria ao seu mestre. Ninguém pode realmente acreditar que ser cristão se resume a dizer que é. Né? Não é possível que você ainda pense isso. Porque, e se é assim, né? Por que é que tantas pessoas hoje vivem assim? Parece que nós perdemos de vista o que significa seguir a Jesus. O conceito de discípulo, ele não é difícil de entender. Ele é complicado de executar, porque ele afeta tudo, ele muda tudo. Ser discípulo é seguir, é ser como o seu mestre. Esta é a caminhada. Esse é o passo principal. Então, como cristão, você buscar fazer discípulos. Esta foi a ordem dada pelo nosso mestre. E eu sigo aqui buscando a minha salvação. Eu sigo aqui pregando a toda criatura. Eu sigo pregando a toda criatura, cumprindo a última ordem do meu mestre, que é pregar a toda criatura. A salvação é individual. Eu não posso salvar você, o pastor não pode salvar você, o padre não pode salvar você. A sua mãe não pode salvar você. E nem o teu pai pode salvar você. Só Jesus Cristo e o Espírito Santo pode te salvar. E eu busco a minha salvação pregando a toda criatura. E enquanto eu estiver respirando, eu estarei aqui falando de Deus. E enquanto você estiver respirando, é porque ele ainda tem um propósito para você. Se esse conteúdo nosso fez sentido para você, compartilhe, curta, nos siga nos canais, nos siga no YouTube, nos siga no TikTok, acompanhe, esteja junto. Nós falaremos mais sobre a importância de discipular e trataremos em detalhes sobre isso, para que você possa ser um verdadeiro discípulo de Cristo, seguindo os caminhos que o nosso Mestre nos guiou. Muito obrigado, siga em paz e leia a Bíblia.